Deu certo. Alguma coisa estava... Olá, boa noite a todos. É uma grande alegria estar compartilhando esse momento com todos que estão acompanhando o nosso estudo, que já vem há um tempo, e estar com esses queridos, né? José Carlos Moraes, que é do IOB, a minha primeira casa espírita, onde começou, né? Tudo bem, José Carlos? Obrigada pela sua participação nesse estudo. O agradecimento é meu, antes de mais nada. Aliás, estou muito feliz, agradecido a vocês, agradecido à casa, que nos confia essas atividades, essas ações, e que a gente possa, de alguma forma, contribuir. Quanto a dizer que essa foi a sua primeira casa, também a minha, em 1986. Oh. Olha só, eu entrei em 97, um pouquinho depois de você. Depois eu saí dali, fui para outra casa Exato. E voltei agora na década passada e estamos aí novamente com algumas atividades. Ai, que bom. O meu muito obrigado e tenham todos uma ótima noite, um grande proveito e, mais que isso, que haja satisfação, né, em participar conosco aqui. Exato. Muito obrigada, viu, José Carlos. Okay. E a nossa querida Fabiana Antunes, psicóloga, membro da AME Osasco. Seja bem-vinda, Fabiana. Agradeço, Regina. É uma alegria estar com você, com o José, com o Carlão e todo o pessoal que está aqui para a gente refletir um pouquinho sobre o Evangelho para o nosso estudo de hoje. Maravilha. Que bom, que bom. E agradecer, sim, ao Carlão, que ele sempre vem socorrendo e ajudando a gente, senão não seria possível esse momento. E também agradecer a todos que estão aqui acompanhando, pedir desculpas pelo atraso, mas os problemas técnicos acontecem, né? Ainda mais tanta gente usando a tecnologia hoje em dia, mas... Vamos começar o estudo. E hoje é um estudo muito importante, né? Não que os outros não foram, mas a gente está falando da aula 16 do livro Saúde e Espiritismo. E o tema de hoje é Educação para a Saúde e a Contribuição do Evangelho. E esse tema, né, quando a gente pensa em educação, quando a gente pensa do papel, né, social, e esse processo que vai interferindo no desenvolvimento de todas as pessoas, como o evangelho pode ser útil para lidar com todas as questões e trazer a saúde para todos. Então, agora eu vou fazer uma breve introdução do tema de hoje, e aí a gente vai discutindo aqui, todos juntos, né? Esse texto, ele começa trazendo a visão histórica dessa dinâmica da religião e da saúde nos tempos dos primórdios, né, que muito se utilizava dos feiticeiros, xamãs, gurus, né, e sacerdotes, e era dentro deste grupo, né, meio que tudo junto e misturado, é que as pessoas buscavam esse sentido de saúde através de rituais, através daquele movimento, daquele momento. Na medida que isso foi evoluindo, e até vindo Jesus, trazendo toda a sua história, todo o seu conhecimento, aí como esse ser que contribuiu tanto para a nossa sociedade faz a diferença, a política e a religião e a saúde, a ciência se misturaram, e aí começaram a misturar a imagem de Jesus com os seus ensinamentos, com aquilo que era desmedido entre a questão política e religiosa do homem da época. Até que o iluminismo chegou,
foram questionar essa postura, e, de novo, não tinha nada a ver com o que Jesus ensinou, ou o evangelho que ele trouxe junto com os seus apóstolos, mas como se utilizava desse conhecimento e se misturavam as coisas no sentido da busca de um poder, acabou se separando a ciência e a religião. E nisso, a gente pode entender que foi um momento necessário da época, até mesmo porque o uso do conhecimento estava sendo deturpado ali, naquele momento, e por muito tempo isso era uma heresia, a gente misturar a ciência e a religião. E hoje, né, a gente vai percebendo, e a gente já percebe com nossos estudos, tanto da doutrina espírita, quanto que Kardec trouxe a respeito dos ensinamentos do Evangelho, a importância desse ensinamento, e foi trazendo essa questão, esse olhar do processo de autocura, que esses ensinamentos pode trazer para todos aqueles que conhecem essa doutrina. E aí, Kardec trouxe, né, através do Evangelho, as leis morais como o reino do céu. Aí, assim, só para a gente dar uma situada para o pessoal que está acompanhando o estudo, o que Kardec, acho que eu vou pegar o José, né, que aqui é nosso convidado para ele ser o primeiro, quando Kardec traz a importância das leis morais para se chegar nesse reinos do céu, como que a gente pode já começar a entender esse conceito dessa educação espiritual em benefício do indivíduo, José Carlos? Exatamente, usando até as suas próprias palavras, o conceito, né, do indivíduo. A primeira coisa é ele saber quem é ele, mas na sua essência. Ele não é apenas aquela pessoa que se identifica pelo nome, pelo cargo que ocupa, pela posição social, nada. Mas é a busca de si, do seu interior, da sua essência. Então, quando ele busca essa essência, é a forma, então, dele começar a se ligar com o que há de melhor, com o que há de mais sublime, de mais supremo, que é quem determina as leis. Tanto que a gente vai buscar lá onde é que estão as leis de Deus. Elas não estão inscritas já na nossa consciência. Então, para que eu possa identificar, eu preciso conhecer aquilo que eu guardo dentro de mim. Então, a partir do momento que eu estou manifestando a vontade do conhecimento, né, de mim mesmo, é a forma como eu vou sentir que eu sou aquela centelha divina, centelha, da minha ligação, e a partir daí, então, se eu entendo que Deus é o Supremo, é o Boníssimo, é o Justo, é o Todo-Poderoso, né, o Correto, o Justo, a partir daí, então, eu vou entender que é exatamente esse o meu caminho de entender a questão moral. E a moral é exatamente quando aquilo que eu estou fazendo agora, em qualquer circunstância, ou em qualquer lugar, eu sei que é o melhor para mim e o melhor para todos aqueles com quem eu convivo. Dessa forma, eu tratando todos da mesma forma como eu gosto que eu seja tratado, eu vou ter, então, aí, digamos assim, o acesso, né, digamos, às leis divinas na sua plenitude. E eu vou aproveitar, para mim, a moral, naquilo que eu quero, que seja bom, em consonância ao que diz a lei maior, que é a lei de amor que Jesus veio trazer para nós. Que Jesus é a própria lei em ação, né, efetivamente. É a lei de amor exemplificada por Jesus. Nós temos que Jesus é o modelo maior, né, que nós podemos nos espelhar, que se aproxima mais da divindade, né, e é o que serve para que a gente
tenha os nossos atos, as nossas ações e todo o nosso relacionamento com as pessoas, né, da melhor forma possível, de forma que a gente pode falar assim, cristãmente, né, pelos preceitos de Jesus. Ô José, e aproveitando, dentro dessa sua linha de raciocínio, é muito interessante entender o José Roberto, o autor, o Roberto, né, o autor, o Roberto Lúcio, ele nos fala muito dessa nossa relação com Deus, né? Jesus, ele nos traz um Deus de amor, né, como você disse, de um Deus que ele está para nos acolher, né, para nos proteger e ensinar. Ele tem toda uma pedagogia aí. E aí existem trabalhos, né, que relacionam a espiritualidade com a saúde, que deixa bem claro que algumas religiões, né, que entendem Jesus como um ser punitivo, aquele todo-poderoso que está para nos julgar, para condenar, para culpar, isso adoece, né? Pode adoecer o ser, ele não vai encontrar um conforto, vai se entender como um ser pequeno, né? Pecador e que não merece, digamos, o reino de Deus, né? Não merece estar vivendo de uma forma saudável. Então, é muito importante quando Kardec nos traz essa revisão do Novo Testamento, né? Ele pega todas essas leis morais, ele pega toda assim, a essência de Jesus e nos traz um Deus de amor que está para nos acolher, para nos ensinar e não julgar, né? Então, essa relação que a gente estabelece com Deus, ela é um parâmetro para o nosso viver, né? E eu fiquei muito pensando, embora a gente estude, leia tudo, mas assim, como eu estabeleço minha relação com Deus, né? Qual que é a representação dele? Ele é um pai de amor, ele é alguém que está uma força maior, né? Que está para olhar, né? Para amparar, ou é alguém que está para punir, você errou, então esse seu sofrimento é condizente com o seu erro. E mais para frente a gente vai falar sobre a dor, né? A dor, ela tem uma importância na nossa vida, mas ela não veio para punir, né? Então, acho que é isso. A dor faz parte do projeto educativo, né? É como se tivéssemos uma prova a ser feita, e se a gente não vai bem, né, nós temos aí uma segunda chance de refazer aquilo que não foi bem feito, e ainda mais, recuperar aquilo que foi perdido naquele tempo que tivemos a oportunidade de fazer. Então, como a gente fala, não basta não fazer o bem, não basta não fazer o mal, é necessário fazer o bem. Então, ou seja, nós temos 2 itens para tratar, né, no nosso dia a dia, nas nossas relações, que além de não fazer o mal, é necessário fazer o bem. Então, quando você deixa de fazer alguma coisa, quando você está numa inércia, você está perdendo tempo. E aí, então, vem também, de novo, o projeto educativo, né, que nos dá a oportunidade. E a dor também vem como projeto educativo. Exato. Achei bem interessante que vocês trouxeram essa visão, né? Até a Fabi trouxe essa questão dessa ligação com Deus e o quanto que pode ser uma dinâmica, né? A vivência dessa espiritualidade pode ser negativa, à medida de que traz talvez um Deus punitivo, um Deus que nos julga, um Deus, ou vem de uma forma mais protetiva, trazendo um Deus ali de amor, de fraternidade, de caridade, de acolhimento. Então, como é importante a gente perceber que essa relação com Deus, essa educação que a gente vivencia, como a gente vivencia esse conhecimento, vai interferindo. Porque se a gente for pensar hoje, né, dentro da dinâmica da saúde, do adoecimento, quando a gente pega uma pessoa que está vivendo ali um processo de ansiedade, ou um processo de depressão, né, ou até mesmo a questão da ideação suicida, se ela encara a vivência da espiritualidade como um Deus punitivo, julgador, isso vai
vai acabar prejudicando cada vez mais o adoecimento, que é assim, o pai maior que poderia me acolher, ele já me julga, e todas as outras pessoas aqui também me julgam, então ali não tem mais nada o que se fazer. Mas à medida que, é lógico que tem, mas aí pensando dentro da perspectiva da pessoa que está adoecida, agora se eu encaro como, olha, ele é um Deus justo, bom, e ele me acolhe, ele me aceita exatamente como eu sou, imaginando que eu tenho uma semente interna ali, como o José Carlos trouxe, essa centelha divina está ali interna em nós, mas à medida que eu vou vivendo em sociedade, eu vou me relacionando, eu vou tendo acesso a isso, eu vou me burilando, mesmo que todas as outras pessoas não me aceitem, o Pai Maior me aceita. E isso vai trazendo esse acolhimento. E aí, até pegando um trecho, né, que o Emmanuel, que também contribuiu muito para a questão do conhecimento dessa, e talvez até uma certa tradução para que a gente pudesse entender um pouco mais quais são essas leis morais e como que a gente pode compreendê-las, ele trazia, né, que saúde é a perfeita harmonia da alma. E aí, quando a gente pega essa questão das leis morais, né, que são ali esse caminho, né, como a gente já chama Jesus, é o caminho, a verdade e a vida, e a gente seguindo este caminho, vivenciando os ensinamentos de Jesus, apesar das dificuldades que eu vou encontrando. Bem, peraí, ainda não sou que nem Jesus, ainda estou meio ali longe do que ele está, mas eu estou no caminho, aí você vai tendo ali um pouquinho de compreensão, e aí você vai entendendo, peraí, quanto eu mais me afasto, eu adoeço. Quanto mais próxima dessa lei, mais saudável eu fico internamente. E aí, quando a gente pega, só fazendo um parêntese, né, assim, Jung também traz essa concepção do adoecimento psíquico ser uma doença da alma, mas ali não no contexto espiritual, porque eu brinco que ele não evoluiu, assim, ele segurou ali um pouquinho para não falar a respeito disso, para até ninguém desacreditar ali o conhecimento dele, mas o quanto eu não me conheço, o quanto mais distanciado de mim eu estou, mais eu adoeço. E aí, continuando essa reflexão, a gente pode estar se perguntando aí, como que pode se dar esse processo de autoconhecimento? Porque todo mundo fala de autoconhecimento, autoconhecimento, autoconhecimento. E aí eu gostaria de perguntar para você, José Carlos, e para a Fabiana, aí quem quiser responder primeiro, aí sem problemas, como que é esse processo de autoconhecimento que até o próprio autor trouxe no livro? Pode falar, Fabiana. Posso falar? Então, esse processo de autoconhecimento, ele nos traz muito a questão da busca do aprendizado, né? É o aprendizado de você buscar informações, conhecimentos, para se entender. Isso pode ser tanto através de processos terapêuticos, né, da religião de cada um, dessa conexão com a vida, vamos entender o sentido da vida, né? Que sentido eu dou para a minha vida, né? Eu estou dentro do meu propósito, eu tenho um propósito, ou eu vivo um vazio, né? Existencial, sem sentido, porque o mundo nos convida, né? Eu vou dizer, acho que cada vez mais, a nos afastarmos, né? De si, assim, um consumo, né? De conteúdos muito rasos, breve, e que nos dá aquela sensação de que estamos preenchidos com muito conhecimento, sabendo de tudo, e na verdade é aquele conhecimento vazio, a chamada dopamina, né? Barata, vazia, que não nos alimenta. E aí vamos cada vez nos afastando mais de nós mesmos, sem nos conhecermos. E aí percebo assim, né? Nos últimos tempos eu ouço muito assim, em atendimento, algumas pessoas, meu marido ele é um narcisista. A minha mãe é uma mãe narcísica, né? Minha namorada ela é narcisista. E alguns diagnósticos. E isso, muitas vezes, é um conhecimento válido, mas muitas vezes raso, né? Que ele serve somente para
para classificar. Parece que eu me classifiquei, eu sou ansiosa, sou depressiva, sou narcisista, há uma acomodação, né? As características são tais e eu me adequo a isso, né? Eu até me acomodo. E há um perigo nisso, porque quando a gente busca o autoconhecimento é para se conhecer, para se separar do outro, né? Trazendo Jung, né? Aquele nosso processo de individuação, para a gente se conhecer e estar inteiro, não se misturando com o outro. Então, eu entendo, assim, brevemente, né, esse processo de autoconhecimento como essa busca, né, de se conhecer, se entender, para não se misturar com todas as ofertas aí do mundo e se confundir com o outro. Então, o que eu faço é meu, é do outro, né? Qual o meu propósito? Eu entendo dessa forma. José? Tá. Autoconhecimento é uma questão que pode levar a pessoa a sofrer se começar a pensar nas suas fragilidades. Quando pensa na superação das questões, dos desafios, e vamos chamar de desafios, mesmo aquilo que normalmente se fala de dificuldades, vamos chamar de desafios. E desafios existem para serem vencidos. Essa é uma forma de encarar. E quando a gente conhece os nossos limites e as nossas necessidades, a gente tem que acionar a vontade, a boa vontade, para que faça com que tudo vá bem. Se eu, de forma negativa, começo a pensar nas coisas de fraqueza, de insatisfação, é como se fosse assim um fermento velho, né? Que eu vou querer colocar nas coisas novas. Eu quero uma vida nova, diferente, mas se eu não me livrar daquele fermento antigo, eu vou trazer para o agora, para a situação nova, né, uma massa azeda, podre. E assim vai ser a minha vida. E a cada vez que eu me relacionar com alguém, eu vou ter dentro de mim aquele ranço, aquelas coisas ruins, aquelas dificuldades, que eu vou abrir o coração mostrando isso. Ao passo que, se eu confiar mais em mim, está aí o autoconhecimento, a confiança, né, das possibilidades, daquilo que realmente vai trazer sucesso nos nossos empreendimentos, a gente mostra a firmeza dos nossos propósitos e, com certeza, tudo vai avante. Não fica aquilo que antes era tido como dificuldades, mas passa a ser agora algo novo, mais fortalecido. O pensamento nobre, o pensamento elevado, vai fazer com que eu me adeque mais e melhor às coisas novas. Da mesma forma, se eu tenho bons pensamentos, pensamentos nobres, eu estou me qualificando. Da mesma forma que eu estou qualificando os meus pensamentos, eu estou me examinando, eu estou me conscientizando das necessidades reais. E não daquilo que antes era até uma ilusão, que eu vivia na dificuldade. No meu pensamento sendo bom, é o mesmo caso das boas sementes, que eu vou estar lançando onde eu vou plantar. Essas boas sementes, né, são bons sentimentos, bons pensamentos. Isso vai me trazer sempre a compreensão melhor daquilo que eu preciso, diante daquilo que antes eu chamava de dificuldades, eu vou ser agora resiliente e saber que eu vou subir de degrau em degrau. E não de uma hora para outra, eu falar assim, olha, ontem eu não sabia nada e hoje eu me conheço, eu alcancei o autoconhecimento e estou diferente. Não, são degraus. E esses degraus, pela perseverança, a gente conquista, né? A gente tem que ter dentro de cada um de nós a crença de que somos, então, aquela luz, como Jesus disse, foi luz, né? E a gente se auto-iluminar. Auto-iluminando-se inteiro, pelo pensamento, pelas ações, a gente deixa de lado as dúvidas, os receios, e a gente vai conseguir se conhecer mais e melhor
e trazermos resultados mais positivos para nós mesmos em todas as nossas ações e também com todos aqueles que estão ao nosso redor. Acho que é importante a gente estar refletindo aqui, né, José Carlos e Fabiana, que esse processo de autoconhecimento não é algo fácil, precisa de muita coragem para a gente estar olhando para si mesmo e reconhecer as nossas fragilidades, né, a nossa vulnerabilidade, é um caminho para fortalecimento, né, e até eu gosto de uma frase do Carl Rogers, né, que é da psicologia humanista, que ele fala assim: à medida que eu me aceito, eu me transformo. Então, à medida que eu faço esse processo de autoconhecimento, né, que é esse processo de reconhecimento, a necessidade dos aprimoramentos, o homem como o construtor do próprio destino, os recursos para a nossa saúde está dentro de nós mesmos, e o conhecimento vai se ampliando à medida que eu me permito estar olhando para mim e lidando com isso, vai transformando esse processo, mas não é fácil, não é simples, porque é assim, é você olhar para você mesmo e reconhecer, eu ainda sou ali aquela sementinha que vai ser adubada, vai colocar água, vai ter a luz do sol e vai se transformando. Esse processo, né, não é de uma hora para outra, né? A natureza não dá saltos, então, e a gente não pode esquecer que, assim, esses comportamentos, esses sentimentos estão enraigados há muitas vidas, muitas existências, e cada uma dessas existências são oportunidades de, como o José falou, de ir degrau a degrau. E aí, como a Fabiana trouxe, esse processo desse auto-olhar, que não é tão raso assim, é mais profundo, não é só, eu sou assim e, tipo, a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, né, e você sempre assim. Não, é esse processo de, opa, isso aqui não tá legal, o jeito que eu respondi para aquela pessoa não é legal, o jeito que eu tô dirigindo no trânsito não é legal, o estresse, o sentimento, o sofrimento que eu estou tendo. Então, à medida que eu faço esse reconhecimento, eu vou me transformando. E tem aquela questão 919 do Livro dos Espíritos, de Santo Agostinho, que ele fala que o processo de reforma íntima, toda noite a gente olhar, fazer aquela pequena reflexão. Bem, hoje eu vivi o dia de uma forma que eu gostaria. Quais foram meus... Eu vou aqui resumir, né? Porque a pergunta é bem extensa, lá a resposta. Quais foram os meus acertos? Quais foram os meus erros? O que eu posso aprender com esses erros e o que eu posso ir aplicando para que num próximo momento eu tenha esse aprendizado. E aí, uma coisa é, quando a gente fala desse julgamento, é importante, né, a gente ter esse olhar de que cada um está no nível evolutivo, e cada um vai conquistando à medida de que dá conta. Até um dia chegar, como o José Carlos falou, este ser de luz. Mas eu gostaria de trazer aqui para reflexão, porque o Roberto Lúcio, ele traz a respeito de 3 virtudes que são bem importantes nesse processo de educação para a saúde, visando, né, o que o Evangelho pode contribuir para essa educação e para a saúde. Ele traz a fé, a esperança e o amor. Daí agora eu queria perguntar para a Fabiana. Fabiana, como que você acha que esses recursos podem ser importantes nesse momento? Opa, Fabiana, você está aí ainda? Me desculpa, caiu aqui, deu uma cortada. Ah, tá bom. Você está me ouvindo? Porque a gente não está te vendo. Nossa, eu estou vendo vocês. Será que pergunte aí, José. Então, cortou a câmera. José, então vai respondendo enquanto a Fabiana vai retornando aí. Tá, então vejamos.
a fé é uma questão muito particular de cada um. Ainda que a gente diga que exercita a nossa fé em conjunto com uma agremiação ou com outros fiéis, cada um tem a sua forma de expressão da sua fé. Lembrando lá que Tiago disse que a fé sem obras é fé morta. Então, ou seja, não é simplesmente lendo alguma coisa que eu vou exercitar a fé. Não é apenas absorvendo conhecimento que eu vou exercitar. Não. A fé é obra. E aí, no exercício da fé, a primeira coisa que tem que aparecer é a vontade. Se eu tenho fé, a vontade, antes de mais nada, é aquilo de querer ser melhor, querer estar melhor, querer, no caso que nós buscamos aqui, saúde, é querer melhorar-se de forma integral. Não apenas como uma reforma de saúde, mas é uma cura integral. E quando fala cura integral, ela tem que ser mais baseada mesmo naquela fé que cada um busca dentro de si a força para se ajudar. Não é pegar um comprimido, um remédio, um medicamento, qualquer coisa assim, e dizer, eu tenho essa prescrição desse medicamento e vou tomar. E tomar por tomar. Não. Ao passo que está tomando é acreditar que ele fará o devido efeito. Isso vai multiplicar o efeito do medicamento, com certeza. Isso não tem dúvida. Isso é questão de fé. Depois vamos lá na segunda, que é a virtude, que é a esperança. Se eu não tenho a esperança de melhorar aquilo que não está bem em mim, e se eu não tenho essa vontade firme de fazer alguma coisa para que isso aconteça, essa esperança, né, é apenas espera. Porque a esperança, na verdade, tem que ser do verbo esperançar. Aguardar com ansiedade aquilo que se busca. E não apenas cruzar os braços e esperar. É diferente. Na terceira virtude, o amor. Não é esperar apenas ser amado. Não é esperar que o amor venha até nós. Ou, como a gente faz na oração do Pai Nosso, né? Seja feita a vossa vontade, mas venha a nós o vosso reino. Esse venha a nós é a mesma coisa daqui. O que é que eu estou buscando? É ser amado ou amar? Se eu digo, seja implantado o vosso reino, eu estou conversando com o que há de mais sublime e de mais supremo. O reino de Deus. Reino de paz, de amor, tranquilidade, justiça, que seja implantado aqui. Mas é através da minha participação. Eu sou colaborador. Colaborador. Labor, trabalho. E a gente vai ver aqui também a questão do trabalho, que é uma grande bênção, né? Então, eu estou colaborando, ou seja, esse labor, co-trabalhando, co-criando. Eu vou co-criar, ajudar a implantar esse reino de paz, de amor, de satisfação, de bem-estar, junto do meio onde eu estou. E quando eu me refiro especificamente a uma questão de saúde minha, aí é que eu tenho que exercitar ainda com maior firmeza, né, a fé, esperançar de fato, mas buscando, né, com boa vontade aquilo que faça com que tudo flua de forma satisfatória e não ficar de braços cruzados esperando. Fala assim, eu acredito naquele medicamento, eu vou tomar o medicamento, a qualquer hora eu tomo. Não. Existe uma prescrição, ela tem que ser seguida. E seguida da mesma forma que eu vou seguir a prescrição, para mim, a minha essência também precisa desse tratamento paulatinamente. E não só de vez em quando. Não só de qualquer jeito. Né? É tão importante a gente estar refletindo sobre isso, né? Porque quando a gente pensa na questão da fé, o fato de você acreditar
né? Não é só acreditar nessa força maior, mas é acreditar, já traz ali aquela força interior de que eu posso transformar minha situação. Então, quando a gente pensa nessa psicoeducação, né, quando a gente traz a questão da fé, ela vai para além da crença em algo maior, mas também na crença de que eu também tenho as forças internas para transformar a situação e encontrar esse processo de transcendência, de evolução. E quando a gente pensa disso na educação para a saúde, até quando a gente está doente, mas como um protetivo, a questão de ter fé, eu vou lidando com a vida e com o mundo dentro de uma postura completamente diferente. Então, assim, olha, não, hoje eu vou ali, vou fazer meu trabalho, vou trabalhar o dia todo, eu vou conviver com a minha família. Eu acredito que eu tenho as forças necessárias para realizar aquilo que é necessário no meu processo de evolução, né? E quando a gente pensa na questão da esperança, né? Quando a gente pensa nessa questão da esperança, a gente pensa nessas lutas que a gente vai realizar neste presente, independente da incerteza do futuro. Então, assim, estou aqui, estou posto diante dessa situação e vou fazer o melhor que eu posso com as ferramentas que eu tenho, vou buscar a melhoria, mas eu ainda não sei o que vai acontecer lá na frente, mas vale a pena todos os dias eu estar aqui, cuidando da minha saúde, cuidando da minha família, cuidando do meu trabalho, da minha evolução intelectual, da minha evolução moral. Isso é algo que a gente precisa estar refletindo. E quando a gente pensa no amor, eu gosto muito da terceira parte ali do Livro dos Espíritos, que quando a gente lê, é a lei de justiça, amor e caridade. Então, não é só o amor, né? Então, assim, o amor sem a justiça e o amor sem a caridade pode ser um amor adoecido. Então, assim, é como se eu precisasse dessas três forças ali unidas para vivenciar esse amor, para ele não ser egoísta, para ele não ser injusto e para ele não olhar, para ele estar olhando para o outro, né, e para a sociedade. Então, quando a gente vê como uma virtude, sim, quando o indivíduo consegue desenvolver essas três virtudes, ele vai tendo forças de lidar com os desafios da vida, como você trouxe, né, José Carlos, e se deparar com adoecimento, também ter recursos para lidar com tudo isso. E aí, assim, até uma questão aqui, eu acho que a Fabi está com problemas técnicos lá, e a gente vai seguindo em frente. Como que você, José Carlos, assim, pensando tanto na casa espírita, quanto pensando aqui tudo que a gente aprendeu da doutrina, como essas três virtudes podem ser benefícios para a gente estar ensinando, acho que desde a criancinha pequena ali até o adulto, porque hoje, né, José Carlos, a gente vê uma sociedade muito imediatista, que é tudo para ontem, não conseguiu ontem, já desiste, e aí já entra em sofrimento. Então, como que a gente pode refletir aqui junto com o pessoal que está acompanhando nosso estudo, essas três virtudes em ação e como elas podem estar nos auxiliando aí nesse processo? Como que essa educação pode ser feita? A educação tem que ser feita a partir dos adultos, né? O adulto ter boa vontade de compreender alguma coisa para poder transmitir. Se ele ficar apenas naquilo, vou colocar meu filho numa escolinha e lá ele aprende com quem for lá. Aquilo que a criança aprender, aquilo que a criança ouvir, que ainda não aprendeu, mas apenas ouviu, se não for exercitado pelos tutores, pelos pais, por aqueles adultos da relação, aquilo que a criança tentou assimilar é como se fosse lavado, né, e dispensado.
porque ela não vai ter condições de assimilação, trazer para a conscientização aquele aprendizado. Então, a primeira coisa são os pais. Se o pai, a mãe, os tutores, de forma geral, se interessarem por conhecer, né, o programa que a criança vai estar, já é, nossa, é uma grande ajuda e necessária, né? Não fala assim, eu mandei ele para a escola e lá a professora, né? Não, é uma terceirização de filiação. Errado. Não é? Exato. A palavra errada é muito pesada, mas é inconveniente. Né? Como que a gente pode acreditar, né, José, que uma pessoa vai conseguir educar 40 crianças ao mesmo tempo, dentro da educação que a gente tem, mesmo que seja particular, né? Eu até compartilhando, acrescentando a que você vem trazendo, né, José, é assim, a escola, ela tem o objetivo de ensinar a criança com conhecimento formal, matemática, inglês, português, geografia, etc. e tal, e as leis ali de convivência em grupo social, mas as leis ali morais, ali as ética, bons costumes, tem que vir dentro de casa. E até uma coisa que eu venho sempre discutindo nos estudos que eu faço, às vezes até em relação à educação religiosa, não que às vezes os pais vão falando assim, vou deixar meu filho crescer para que ele escolha quando ele for maior, mas aí ele não tem uma base de comparação para ver se aquilo que ele aprendeu, e assim, ali dentro da casa espírita, da igreja, independente de qual seja a escolha daquela família, pelo menos vai ter ali um norteamento, aí ela vai saber que existe algo mais, né? Então, assim, que ela precisa respeitar ali dentro daquele ambiente, que tem um cuidado. E aí, assim, quando ele for maior, poxa, eu não gostei do espiritismo, vou para o budismo, vou para o catolicismo, vou ali para a questão da vivência evangélica, mas precisa ter uma base, né? E eu acho que isso que você trouxe, Carlos, é muito importante. Essa base tem que vir de dentro de casa para ir sendo aprimorando. De casa para a sociedade. Não dá para esperar que a sociedade traga para dentro de casa, né, José? Não, se a gente esperar que o mundo apresente soluções, as soluções que possam ser apresentadas não serão de bom grado para ninguém, nem para aquele que recebeu a ação direta da sociedade e nem para os pais, né, que negligenciaram. É uma negligência, não tem dúvida. Você falou aí de 30, 40 alunos de uma classe e ainda mais. Aquilo que tem que ser tratado na sala de aula é complemento, né, e já a base daquilo que veio de casa. Se a criança lá que vem não sabe o que é um regulamento, um regimento, não sabe o que é uma lei de convivência, né? Imagina, o professor, o tutor, a professora, seja quem for que estiver lá na escola, não vai conseguir dar, digamos assim, dar uma atenção integral, porque ela já tem todo o programa para ser feito, para ser cumprido. Agora, mais a educação, que deveria ser dos tutores, dos pais, fica difícil. Mas isso é uma questão que, infelizmente, está aí, né, no dia a dia. Né? Minha esposa, professora, está passando também por perrengues, né? E tem que ser com dureza, né, a forma, bastante firmeza mesmo, né, a atenção a essas questões, porque senão foge e aí vira uma questão assim, muito difícil, né, de ser social, tratada. Vai
além da escola depois, né? Vai além da escola. Exato, exato. E o quanto a casa espírita ela pode ser importante nesse processo de conscientização da própria família, da criança ali, né, com a evangelização, mocidade, né, os grupos de pais que vão participando, as palestras públicas, né, como é importante esse momento, né? E eu diria até que quem se identifica com a doutrina espírita já passa a ter um conhecimento muito mais além, que, ainda que não vá na casa espírita, mas que leia alguns livros, que assista uma palavra, uma palestra, ainda que seja pela internet, ou por um aplicativo, passa a ter conhecimentos além daqueles outros onde muitas igrejas se dão mais ao, digamos assim, ao trabalho de fazer um louvor, de rituais, né? Enquanto que na doutrina espírita é o estudo de cada um de nós mesmos, da nossa essência, da nossa vida e da nossa vida após a vida. Exato. Enquanto que tem outras que falam assim, não, acabou a vida aqui, acabou tudo. Não. A doutrina espírita mostra, né, o antes, né, que não viemos apenas de um útero materno. Não. Exato. E não vamos terminar também no sepulcro, né? Nós vamos muito além. A nossa essência, né, que vamos chamar de alma, espírito, né, o nosso cá, né, que vai sublimar-se após a morte, ou quando terminar o tônus vital do corpo físico, do corpo material, essa essência permanece em vida. E a doutrina espírita nos oferece essa oportunidade de conhecer o antes, o agora e o depois. E os porquês também estamos passando por alguns perrengues, né, por algumas dificuldades. A bênção da reencarnação que nos é colocada como uma forma assim de projeto educativo que Deus nos oferece, né, sem colocar como uma força bruta da palavra arma, né, mas é uma oportunidade de reajustes e de acertos e aparar arestas, né, da gente aprender a amar, que é a lei maior. Aprendendo a amar, com certeza nós galgaremos postos mais elevados e estaremos mais próximos daqueles que estão lá nas alturas, digamos assim, né? Sim, sim. E aí ele vem uma coisa falando bastante interessante que você falou a respeito... Pode falar. Fala. Não, pode falar. Que você falou a respeito... Tá. Quando a gente está falando lá da virtude do amor, né? Esse é o móvel maior dos ensinamentos de Jesus, o amor. A partir do momento em que a gente compreender como a gente deve colocar o amor na vida, nas ações, vai ficar muito mais fácil para a gente entender tudo o que está à nossa volta. E dessa forma, a gente vai compreender melhor o outro, a gente vai compreender melhor a nós mesmos, os nossos limites, as nossas aspirações, né? E saber como vamos querer tratar o outro, e chamando o outro até de irmão. Aí, então, teremos condições de chamar Deus de Pai. Que enquanto eu não conseguir amar o irmão, entender que o outro é meu irmão, eu vou ficar pensando que apenas é um oponente, que é um adversário, que é o concorrente, né? Vai ficar difícil de chamá-lo de irmão. E enquanto eu não chamá-lo de irmão, chamar Deus de Pai é uma hipocrisia. Exato. Isso não cabe para o cristão. Isso não cabe. Da mesma forma como não cabe para o cristão a lei de Gerson, né, que é a lei de levar vantagem em tudo. Porque cada vez que a gente leva vantagem em alguma coisa, um dos nossos irmãos ou vários estão sendo prejudicados. Da mesma coisa, qualquer ação que a gente faça,
Se a gente dizer, opa, levei vantagem em alguma coisa, com certeza um outro foi prejudicado, foi passado para trás, e eu deixei de exercer o amor cristão. Sim, sim. A Fabiana voltou. Esses problemas técnicos, viu, gente? Que dificuldade. E aí, pensando aqui, né, que a gente já está quase chegando no final do estudo, tem uma parte importante para a gente discutir, que ele vem trazendo sobre os elementos para essa educação, e ele traz como estudo, oração, meditação, trabalho, dor e caridade como essenciais aí, né, podem ser importantes para essa desenvolvimento dessa educação e para a saúde. Agora eu vou pegar a Fabiana, já que ela não conseguiu entrar, né, Fabiana? Então, o que a gente pode contribuir para as pessoas está refletindo nesses 6 itens como algo ali, fazendo parte desse processo de educação. Eu pensei assim, vou começar aqui pela meditação, né? A importância da meditação para que a gente possa, assim, se conectar com a gente mesmo, né? Com o nosso interior, nosso íntimo, e tirar um pouco desse barulho que nós já conversamos, né? De todas essas informações, tudo que nos rouba a nossa atenção, né? Quase o nosso espírito, assim, a gente fica vendido, né? E se perde. Então, a meditação, o autor nos fala com essa importância, né? De você se reconectar com a nossa força superior, com Deus e conosco mesmos, né? E a Jola de Andes, ela fala assim, eu vou ler aqui um trecho que ela traz no livro Plenitude, que a mente tranquila, ela reflete-se em um corpo saudável. A agitação íntima, ao contrário, produz desordens e enfermidades. E ela entende a meditação como um estado de consciência. Não necessariamente aquela meditação, né? Guiado, aquela meditação onde você vai parar, vai acalmar seus pensamentos, mas a meditação está sendo levada como um estado de consciência no nosso dia a dia, nas nossas práticas, né? Esse autocentramento de pensar assim, eu acho que traz muito o que nós já conversamos. Quem sou eu? O que eu estou fazendo? Estou fazendo isso por mim? Eu me vi dia desses, assim, eu falei, eu vou trazer esse exemplo para a gente conversar. A gente muitas vezes vai se tornando assim executores, né? Tem todos os compromissos, tudo que precisa ser realizado e muitas vezes a gente faz isso de uma forma automática, sem refletir e às vezes até sem muita emoção. E aí eu entendi assim, eu falei, essa minha vida está muito sem poesia. E eu também converso isso com as pessoas, né? Que eu atendo, que se aproximam de mim. E aí a leitura do Rubem Alves é um escritor que eu acho ele muito incrível. Ele tem um olhar sobre a vida muito diferenciado, muito peculiar sobre os relacionamentos, comportamento das pessoas, os animais, a natureza, né? Ele tem um olhar muito, muito requintado, muito único. Aí eu falei, eu vou começar a me preencher, né, com essas leituras para trazer um pouco mais de poesia para a vida. Então, quando a gente pensa na meditação, tem essa meditação clássica, mas essa questão mesmo, né, de você sair um pouco do comum, buscar no seu interior o que te alegra, que te traz para o centro e quebra um pouco desses padrões que a gente fica, muitas vezes, no automatismo, né? Até você trouxe Rubem Alves, né? Eu vou pegar aqui o temador, né? Que ele fala, que ele tem um livro que foi uma metáfora que popularizou que ostra sem dor não faz pérola, né? Então, assim, o quanto eu sei que assim, tem essa questão, é como você trouxe Rubens Alves, né? A questão da dor faz a transformação do ser para que ele possa se desenvolver, para que ele possa vencer os desafios e se tornar algo mais belo, melhor, né? Na sua essência. Ele fala muito isso, ele tem um texto que chama Escutatória, que ele diz que hoje em dia todos querem aprender a falar, né, curso de oratória, mas ninguém está disposto a ouvir. E é um texto muito bacana. Exato. E aí acho que a gente pode também complementando aqui que eles trazem, né, porque o tempo urge aqui,
que ele fala da questão do estudo, né? Eu acho que todo o estudo trouxe isso, o estudo de hoje, né? O quanto ter acesso à informação e principalmente talvez vivenciar isso na prática, principalmente se a gente pegar a questão dos ensinamentos de Jesus, é isso que vai fazer a diferença para nós dentro da nossa jornada. Não é só saber os ensinamentos dele, mas é vivenciar esses estudos na nossa história, né? A questão da oração, que é essa ligação com o Pai, né, maior dentro dessa dinâmica, o quanto que a oração é algo protetivo, é um momento ali que a gente pode se tornar humilde, né, diante das nossas, né, o evangelho no lar, como o José está trazendo, nessa vivência, o como isso pode ir trazendo esse processo de educação para a saúde. Né? Quantas mensagens eu não vejo de formas aleatórias no Evangelho do Lar, que assim, é tipo, né, eu brinco com algo assim, é assim, aquele puxão de orelha bem importante ali para o processo de transformação, não é mesmo, José? A questão do evangelho no lar é uma coisa tão, assim, magnífica, né? Que é os amigos de Jesus, associados aos nossos anjos de guarda, de boa vontade, trabalhando em favor de todos nós, eles trazem os temas de que realmente a gente precisa. Ele traz a solução, traz a proposta de solução, digamos assim, né? Para que a gente compreenda melhor tanto aquilo que a gente está passando, como aquilo que a gente deve fazer, como deve fazer, a orientação, é como se fosse assim, uma intuição, como se fosse um Waze, né, mostrando os caminhos que a gente deve seguir. Isso é muito importante. No Evangelho no Lar, a gente tem que acreditar que realmente não estamos sozinhos. Os amigos de Jesus, trabalhando incessantemente em nosso favor, estão sempre presentes, né? E ainda que a gente ore sozinho, né, quer dizer assim, evangelho no lar, mas vou fazer sozinho? Não, você não vai fazer sozinho, porque você está sempre acompanhado do seu anjo de guarda. E com certeza ele está ali dando a maior força para que tudo seja bom, satisfatório, que corra bem e que chegue para você realmente a melhor forma de compreensão dos textos que você vai estudar ou dos textos que vêm para ti, né? Independente daquele que você vai estudar. Às vezes a gente pega até um texto para estudar e acaba surgindo outros no meio do caminho e que toma até o tempo, que toma a dianteira, né? E a gente fica com aquele novo texto, porque é exatamente aquilo que a gente precisava. Ou seja, os amigos estão trabalhando sempre em nosso favor. E, com certeza, muito além dali, a partir daquele momento onde a gente se ligou, né, eles não nos deixam. Né? Aquelas energias permanecem no ambiente, permanecem conosco, e onde quer que a gente vá, é como se estivéssemos com escudos, se estivéssemos numa redoma de energias, né, tanto para favorecer as pessoas com quem nós nos encontramos, com quem nós nos relacionamos, como também para nos defender de dardos de toda a natureza, né, que possam vir querer nos atacar. Né? Esses dardos aí, a gente pode ter uma série de nomes, né? Ou seja, energias ou coisas que não são bem esclarecidas e que poderiam querer nos atacar. Nós estaremos sempre protegidos a partir, então, desse culto do evangelho no lar, que é uma das coisas primordiais, né, para a vida da gente. Não só em família, mas, né, por extensão, ao grupo onde a gente vive, dos nossos vizinhos, e até o mundo pelo qual a gente vibra também. Exato. As nossas vibrações não tem limites, né? E você trouxe, né, José Carlos, que os amigos da espiritualidade trabalham ali no momento do Evangelho do Lar, né? A gente tem aqui o item trabalho e o quanto a gente sabe, né? Deus trabalha incessantemente, quanto nós temos
a questão do trabalho é importante no sentido de trabalharmos em nós mesmos nesse processo de autoconhecimento, de desenvolvimento, de estudo e de nos transformarmos em pessoas melhores, para transformar a nossa sociedade melhor, para que todos possam viver de uma forma diferente, mas também a questão do trabalho formal para não sermos um peso para a sociedade, porque, de alguma forma, à medida que eu me relaciono com o outro no ambiente de trabalho, e aqui eu não estou falando dos ambientes que são ali desafiadores, acho que a gente precisa trabalhar muito essas relações, mas o fato de estar contribuindo para a sociedade, para o meu desenvolvimento do outro, e proporciona também condições de realizar a caridade material, ou também o nosso trabalho ali dentro de uma dinâmica social também está ajudando a todos aqueles que nos buscam, né? Gente, o tempo urge, e assim, eu sei que o pessoal deve estar aí com os seus compromissos, mas eu gostaria de cada um, você, Fabiana, ou José, que mensagem que vocês gostariam de deixar para cada um que está acompanhando nosso estudo e agradecer, né, a participação de vocês da melhor forma possível que foi hoje. Eu vou começar, então, com a Fabiana. Fabiana, qual é a mensagem que você quer deixar para o nosso público? Acho que a mensagem que fica assim, acho que é a sensação, né, da importância da palavra que me veio assim, conexão. Estarmos conectados com nós mesmos, né, com Jesus, com Deus e com as pessoas ao nosso redor. Essa conexão nos fortalece, é nela que nós vamos executar tudo aqui que refletimos, né, todas as nossas qualidades, todas as nossas dificuldades também, é na relação com o outro que a gente vai se burilando, vai todo mundo junto, né, evoluindo, e eu acho que é isso. Eu agradeço a oportunidade, é sempre bom estar aqui com vocês. Agradeço a todos. E José Carlos, agradeço aqui a sua participação no nosso estudo, e qual a mensagem que você quer deixar para o pessoal que acompanhou esse estudo de hoje? Eu pegaria esse gancho desse item trabalho. Tem muita gente que fala assim, mas como eu posso colaborar? Eu não sei como fazer, né? Então, vamos assim. O livro Vinha de Luz, de Emmanuel por Chico, traz exortação ao trabalho, a batalhar realmente. E diz assim, o trabalho é toda ocupação útil no bem. Então, quem fala assim, eu estou fazendo um trabalho no bem, uma ação no bem, isso é um trabalho. E o trabalho é um instrumento de participação e colaboração social, oportunizando para a gente, como criaturas, a atuar em nome de Deus. Aí eu vou buscar lá no Atos dos Apóstolos, 19:11, onde Paulo trabalhando, né? Então mostra lá 19:11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. E nós, o que fazemos no dia a dia? Se nós temos a dificuldade de ser efetivamente cristãos, acompanhar todo o ensinamento do Cristo, sejamos pelo menos paulinos, né? Se diz que e Paulo, digamos assim, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, nós também poderemos fazer muita coisa, porque o cristianismo, ou seja, cristianizar-se, primeiramente, e aplicar o cristianismo na vida, o cristianismo é um campo imenso na vida espiritual, em que o trabalhador é chamado a uma sublime renovação. Ou seja, cada um de nós, a partir do momento que a gente se interessa por cristianizar-se, não é sozinho, é aplicando os ensinamentos do Cristo na vida de relação. E todos nós somos convidados. Muito obrigado por participar aqui nesse trabalho, que é de cristianização também. Muito agradecido mesmo. E a todos aqueles que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir, né, que se liguem a esse trabalho lindo, maravilhoso, esse trabalho maravilhoso que é executado através desse canal.
Muito obrigado. Eu agradeço a todos que acompanham o nosso estudo de hoje. Daqui a 15 dias nós estamos de volta. E que vocês acompanhem, se gostaram, compartilham, curtam nosso canal. E estamos por aqui nos reconectando, como a Fabiana falou, e nos reencontrando nesses estudos. Uma ótima semana a todos e até daqui a 15 dias. Um grande beijo. Tchau, tchau. Muita paz.